Ora, boa noite a todos. Vou aguardar um bocadinho para ver se entram pessoas hoje. Começamos aqui a nossa palestra do Movimento de Gente, desde aqui do Oceano Índico. Espero que estejam todos bem. Aqui é o Dia da Mulher Moçambicana, portanto amanhã é feriado, ou seja, o dia é hoje, domingo, mas fazem o feriado à segunda-feira. Portanto, eu peço-vos para me irem dizendo se estão a ouvir bem, se estão a visualizar bem e ouvir bem. Vão fazendo só um sinalzinho com aquele polegar maravilhoso. Ok. Vou aguardar só mais uns 2 ou 3 minutos. Se calhar o dia não foi muito bem escolhido. Não sei se vai estar muita gente, mas enfim, as conversas ficam gravadas, de maneira que quem quiser visualizar depois vai visualizar. Muito bem. Hoje eu defini um tema porque achei que era necessário criar ou ir criando uma filosofia sobre este movimento. Uma filosofia que as pessoas entendam e que não pode ser uma filosofia de violência. Eu reparo que quando escrevo, ou quando ponho alguns comentários, ou quando isto foi uma pessoa amiga que me alertou para este facto e acaba por ser uma preocupação minha, começa a haver uma guerra entre pessoas que têm ideias diferentes, chegam a ser insultuosos uns com os outros, e isso, obviamente, que não traz nada de bom. Hoje vou falar um bocadinho sobre o poder e quando a violência começa sobre qualquer forma, sobre uma forma física, sobre uma forma verbal, nós esvaziamos de poder, deixamos de ter argumentação para falar e acabamos por nos esvaziar de poder. E eu quero que vocês entendam que este movimento não é um movimento que apela à violência, que seja um movimento extremista. De extremismo estamos nós cansados, não é? De extremismos, de polarizações sociais, de calúnias, de difamação. Esses são os exemplos que temos no dia-a-dia. A palavra filosofia, no fundo, é o amor à verdade. E eu queria hoje um bocadinho falar sobre o amor à verdade. O que é a verdade e o amor à verdade? E queria começar a falar aqui de um facto que eu presencio aqui em Moçambique. Eu estive em Angola, agora estou em Moçambique, e é a verdade sobre, por exemplo, o 25 de Abril. O 25 de Abril, que foi e vou começar com este exemplo para nós percebermos que há muitas verdades sobre os mesmos factos. E a verdade que me contaram a mim sobre a Revolução de Abril, hoje tenho 57 anos, portanto, vejo o mundo com os outros olhos. Eu tinha cerca de 10 anos, ou uma coisa assim, quando o 25 de Abril aconteceu, via foi realmente uma revolução, a Revolução dos Cravos, mas hoje percebo o impacto genocídico que o 25 de Abril teve, e que os capitães de Abril e que os militares que fizeram o Abril fizeram de uma forma romântica, obviamente, para acabar com uma guerra, por interesses corporativos, por interesses salariais, porque realmente nenhuma guerra deve ser mantida. Eram 13 anos de guerra. O meu pai morreu em combate, morreram muitos jovens foram estropiados, e todas as guerras deve haver um esforço da humanidade para acabar com as guerras. Agora, quando se faz uma revolução num Portugal, naquela altura, que é um Portugal que tem o Portugal continental e o Portugal ultramarino, com imensos portugueses no exterior, com negócios organizados, com as suas famílias, tinha que, no mínimo, estes militares românticos tinham a obrigação, a responsabilidade, mas a responsabilidade séria, de prever tudo aquilo que se ia passar a seguir. E que a descolonização não poderia ter sido feita desta forma. Eu ando aqui hoje, aqui com o meu boss, fomos dar aqui uma volta por zonas de Maputo, e são centenas de milhares de casas, moradias. A construção em Maputo, antiga Lourenço Marques,
desde o tempo colonial, cresceu talvez 10%, portanto 90% da construção é do tempo colonial, moradias, e ele teve a mostrar centenas e centenas de bairros e bairros de casas construídas, que eram de colonos portugueses, e que foram obrigados a abandoná-la, a abandonar tudo, deixar a sua vida para trás, muito, não aqui tanto, em Moçambique não tão depressa como em Angola. Em Angola os portugueses vieram à força, vieram com uma mão à frente e outra atrás, mas o discurso de Samora Machel é um discurso interessante, um discurso inflamado, de brancos moçambicanos, portanto, brancos daqui que quiseram manter-se cá, e para se manterem cá tiveram que se fazer revolucionários, altos revolucionários, a acusarem pessoas que eram os seus vizinhos, tipo como no tempo nazi, não é? Em que se dizia que aquele é anti-revolucionário, aquele é anti-descolonização, etc. E as pessoas sentiram-se pressionadas a sair, e estas casas todas foram entregues, não foram entregues ao povo. O povo continua a viver miseravelmente. Foram entregues aos líderes dos partidos, que hoje as alugam a estrangeiros e as alugam, entretanto, a outros moçambicanos que querem viver para estas casas. Portanto, o resultado da Revolução de Abril, já não quero falar do hotel, com as suas FP25, que matou imensa gente, mas eu, quando vejo na Assembleia da República, nas comemorações do 25 de Abril, sentados o Sr. Vasco Lourenço, o Sr. Otelo, os capitães de Abril, hoje em dia, como homem que penso que eles deviam ter sido todos presos, porque realmente cometeram um crime genocídico e não previram a desgraça que foi nestas populações que eram portugueses, que viviam aqui em Angola ou aqui em Moçambique. Mas, se eu andasse por aqui, ou como em Angola, e visse que o país estava rico e que as pessoas viviam com melhores condições, eu poderia dizer que a Revolução de Abril e a descolonização valeu a pena. Eu não sou contra, não sou a favor da colonização, não sou por uma colonização, sou pela verdade. Não valeu a pena porque esta população vive miserável. Por acaso é interessante, eu hoje fui dar uma volta pela Marginal, fazer 10 km a pé, e vinham os meninos da rua a vender coisas, comidas, e houve um que me disse, atenção, ao branco, passa para este lado do passeio. Eu tive que passar para aquele lado do passeio, porque o outro lado do passeio fica um passeio que fica junto a um palácio enorme, que é o Palácio da Presidência da República. Eu perguntei, mas não podes passar para aquele lado do passeio? Não posso, se passo, eles mandam, os guardas da presidência mandam-me voltar para trás. Portanto, este poder oligárquico que existe aqui em Moçambique, como existe em Portugal, como existe em Angola, foi o resultado da Revolução de Abril. A Revolução de Abril, no fundo, fez com que o Partido Comunista, que era o partido organizado na altura, tomasse conta, no dia 25 de Abril, ou 26 de Abril, o Partido Comunista já tinha tomado conta do país, e os militares não tiveram a força capaz de continuar com as Forças Armadas nas várias colónias, a combaterem se necessário, até que houvesse uma negociação e passássemos gradualmente as colónias sem ter que haver o êxodo que houve e os crimes que houveram e os homicídios e os assassinatos que os portugueses, os angolanos, os moçambicanos, guineenses foram sujeitos. Uma vergonha. Uma vergonha. A Revolução de Abril é uma vergonha. Uma vergonha porque, assim, o Portugal de hoje, a verdade do Portugal de hoje, é que vivemos numa monarquia. Eu nem quero que não vivemos numa monarquia, porque a monarquia tem as suas vantagens e os seus inconvenientes. Vivemos num regime feudal oligárquico em que a revolução não serviu de nada. E, portanto, eu custa-me um bocado olhar para esses países e para estes países que foram Portugal e para estes moçambicanos, pretinhos que aqui andam, que vivem no limiar da miséria, que foram portugueses e abandonámos-los. O que os nossos militares, o Partido Comunista, o Sr. Mário Soares, o Álvaro Cunhal e essa gente toda de Abril, que comemora a Associação, o Movimento das Forças Armadas e toda essa gente que foram os grandes revolucionários, o que provocaram foi um genocídio. E é vergonhoso, hoje em dia, serem pessoas respeitadas. A história de Portugal tem que ser contada de outra forma. Aos meus filhos. Eu vou contar aos meus filhos o que é que foi a vergonha do 25 de Abril. Que também não nos trouxe liberdade de comunicação. Como vocês sabem, depois tenho de procurar aqui um livro interessante, tenho aqui do José Gil. O espaço público não é nosso. Eu apareço aqui no Facebook, mas não apareço nas televisões. Quem aparece na televisão é
é o Bloco de Esquerda, é o Durão Barroso, é este e aquele. Esses é que pertencem ao espaço público, esses é que acabam por maniatar a verdade. O que é a verdade? A verdade, e hoje vou falar um bocadinho sobre isto, a verdade é uma interpretação. É uma interpretação de algo que está a passar aqui fora, e eu posso dizer que a verdade, há uma verdade absoluta aqui, que é, eu estou a fazer um direto, eu observo essa verdade, eu estou a fazer um direto para Portugal, desde aqui do Oceano Índico, sobre uma filosofia para a humanidade, que eu penso que pode haver uma filosofia para a humanidade e pode haver a humanidade pode ser salva com uma determinada, se nós conseguirmos aplicar uma determinada filosofia. Do caso contrário, isto vai por um caminho que depois já vou falar, que não sou o guru não sei quantos, nem o tipo que lê na bola de cristal, mas tenho quase a certeza que vamos passar por momentos muito difíceis. A verdade, eu quando observo o exterior, eu não sei, eu já falei sobre isto, se o que está a passar no exterior é realmente o que é construído no meu interior. No meu interior é construída uma interpretação de uma realidade que está lá fora, mas a partir do momento que eu recebo o que é exterior, eu interiorizo esse exterior e passa a fazer parte de mim, passa a construir. E ter esta consciência de que o exterior me constrói e de que o exterior me pode desconstruir também, me pode destruir, é importante a nível de consciência para aprendermos a pensar. Há uma coisa que é fundamental, que é todos nós queremos, e o mais pequeno organismo vivo quer poder. Portanto, luta por poder, desde as pequenas bactérias, desde todos acabam por lutar por poder. Nós somos, no fundo, uma unidade, eu sou uma unidade, que permaneço, ou seja, estou perante a minha existência, mas eu quero me prolongar para lá da minha existência. Por exemplo, a construção deste movimento é um avançar além de mim. É um avançar além de mim e quero avançar de forma a criar poder, a criar algo que possa alterar o exterior. Eu tenho que ser, vocês quando pensam sobre, hoje o meu filho mais velho ontem mandou-me umas mensagens que me preocuparam e percebi que o interior dele estava o exterior o tinha afetado de tal forma que o estava a dominar. Ora bem, nós só somos livres, só acabamos por ser livres quando nós conseguimos deixar de ser alterados pelo exterior e nós passamos a alterar o exterior, a ter uma influência sobre o exterior, a libertarmos do ambiente e passarmos a dominar o ambiente, que se não vamos deixar que o ambiente nos domine. Depois vocês vão perceber onde é que eu quero chegar. Imaginem, por exemplo, o processo, como é que nós nos construímos a nível espiritual. Eu vou a um processo biológico simples, o processo da digestão. Eu vou consumir algo que me é exterior e vou interiorizar esse exterior e vou-me prolongar. Ou seja, eu vou crescer, eu vou ficar mais gordo, eu vou ter alimentos, no fundo, eu acabo por receber algo que é exterior, interiorizo e essa interioridade passa-me a dar mais poder. A nível ideológico e espiritual é exatamente a mesma coisa. Eu percepciono uma realidade, eu interiorizo a realidade e o que é importante é que essa interiorização do exterior me torne mais forte e não me torne mais fraco. E ter esta consciência, se eu conseguir interiorizar o mundo exterior, se eu conseguir falar com vocês todos e interiorizar-vos a todos de uma determinada forma, é uma forma de eu ganhar poder e de ter consciência do meu poder. Vocês estão a ouvir, não é? Vocês ligaram, estão aqui domingo às 22h30 e, no fundo, eu acabo por estar a controlar o exterior. Controlar não é num sentido pejorativo, mas acabo por estar a alterar o meio ambiente. Não é o meio ambiente que me está a alterar a mim. O meio ambiente altera-me a mim porque vocês estão comigo. Porque vocês me estão a ouvir e eu acabo por me manifestar com mais poder. Ou seja, todos nós acabamos por ter mais poder. Isto acaba por ser uma filosofia que eu fui beber a um filósofo coreano que tem uma série de livros e que é interessante. A inteligência, portanto, ser inteligente é reconhecer exatamente a forma como os exteriores entram dentro de nós. E reconhecer que ser inteligente é reconhecer que todos vocês
A partir do momento que eu falo com um, falo com o outro, recebo ideias dali, recebo ideias de lá, eu, sem qualquer julgamento, deixo que essas ideias entrem em mim e eu torno-me mais poderoso, torno-me mais forte. O último vértice da interioridade é o pensar. O vértice de topo da minha interioridade é o saber pensar. E se nós não sabemos pensar, não somos livres. Comportamos sempre em função dos outros. Eu costumo dizer, nós vivemos num mundo julgamental, de julgamentos, e depois já vamos falar da classe política. Vivemos num mundo de julgamentos, de calúnias, de difamações, e no viver a vida dos outros, não estamos a viver os nossos assuntos. Estamos a permitir que o nosso interior esteja vazio. Agora, eu se olhar o outro, se o escutar o outro, se ouvir o outro, se o observar até nas suas facetas mais horríveis, eu acabo por interiorizar aquilo e, tendo consciência que estou a interiorizar, eu cresço, eu aprendo com os outros. E isso é que me dá poder. Poder é saber pensar. E é ter essa consciência de que a todo momento eu me estou a construir. O que é importante reter para este movimento de gente é que não é um movimento exclusivo de mim, não é? O que eu pretendo é que vocês me interiorizem e, interiorizando aquilo que eu vou falando, vocês cresçam também intelectualmente e cresçam também espiritualmente e consigam despertar para mais assuntos. Neste momento vocês estão a ouvir as minhas palavras, estão-me a perceber, estão a escutar e eu estou dentro de vocês. As minhas palavras estão quase que a sofrer um processo digestivo dentro de vocês que vos estão a tornar mais fortes, que vos estão a tornar mais esclarecidos. Quando vocês falam comigo, sem me julgar, aceitando-me, mas falam comigo e eu escutando, eu também me torno, eu também aumento o poder. O poder é o poder de ser livre, sabendo pensar. Esse é o maior poder que nós temos na face da Terra. Nós vivemos, como vocês sabem, numa sociedade de violência política, de calúnias, de intrigas. Agora andam aqui, é o PSD que acusa o PS, que tem imensos familiares no governo, é o PS que acusa o PSD, é o Jerónimo de Sousa diz que é um coitadinho, que toda a gente que o odeiam, que o estão a marginalizar. É uma novela impressionante. Eles vivem a vida uns dos outros e não estão a viver as nossas vidas. Não estão preocupados com as nossas vidas. Este exemplo pequeno, aqui desta oligarquia, o pequenino, já não me lembro do nome dele, que me disse para passar para este lado do passeio, que aquilo era o passeio do Presidente. O Presidente não os deixa aproximar. Temos também este nosso Presidente, que é o rei de Portugal e das Astúrias e que tem um orçamento superior à corte espanhola e que dá um ar de democrata, mas é um homem extremamente vaidoso, egocêntrico e que tira aquela... Já não me diz nada, não é um homem autêntico, não é uma pessoa autêntica. E vivemos distanciados do povo. Eu perguntei ao João Miúdo se sabia o que era democracia. Não sabia, não sabe o que é a palavra democracia. E eu expliquei-lhe, é um miúdo que nunca foi à escola, que não tem pai nem mãe, expliquei-lhe o que era democracia e ele disse, pois, mas o poder é do povo. E eu disse, pois, mas aqui o poder não é do povo. Ele disse, sim, o poder é do papá. O papá é o Presidente da República. E para eles o papá pode bater, o papá pode dar estalos, o papá é mesmo o papá, tem a figura do pai, que pode fazer tudo. E, portanto, nós também temos os papás que são os partidos políticos, que é a Assembleia da República, que podem fazer tudo, podem usar e abusar, mas que não nos dão um exemplo. É importante, nós neste momento estamos aqui a fazer este direto, e este direto é poder. Nós estamos a acumular poder. Há aqui uma energia que é uma energia ideológica, que é uma energia de consciência, e o fenómeno fundamental do poder não é a instrumentalização da vontade alheia. Eu, se quiser instrumentalizar a vossa vontade através daquilo que eu vos vou dizendo, através de ideologias, de máximas, de filósofos, etc., eu estou-vos a instrumentalizar e o fenómeno do poder fundamental, do poder puro, o poder que nos leva a algum lado, não é esse, mas é a aprendizagem. O fenómeno fundamental do poder é a aprendizagem de uma vontade comum numa comunidade que é orientada para um entendimento de cooperação. Isto é que é o poder. E nós podemos fazê-lo. Muita gente me diz, pá, tu és utópico, é impossível mudar o estado de coisas. Há um curso interessante, que é um curso que eu dou na Academia de Inteligência Emocional, que é o MBSR,
que é o Mindfulness Based Stress Reduction, fala um bocadinho sobre o cérebro. E explica uma coisa interessante sobre os pensamentos. Os pensamentos são fenómenos sinápticos, portanto são sinapses, ou seja, pequenas, são ligações entre neurónios e que são instantâneos. O pensamento dura, eu agora estou a falar e estou a pensar, mas este pensamento dura milésimos de um segundo. E a partir do momento que foi emitido já deixou de existir, já não é verdade. E portanto os pensamentos todos os pensamentos têm uma moeda oposta, têm uma face oposta. Todas as mulheres são iguais. É um pensamento que não é verdade. Todas as mulheres são diferentes. É outro pensamento que também não pode não ser a verdade. Pode haver mulheres idênticas, não é? E no mundo das hipóteses, todas as verdades são possíveis. O oposto, o dia e a noite, o amargo e o doce. O mundo acaba por ser um mundo binário, onde a simetria existe, onde é possível criar. Então, quando me dizem que é impossível, vejam bem, uma pessoa que diz, Pedro, é impossível destruir este povo, é impossível destruir estas coisas, não acabar com este. O povo é tão grande, os lobbies são tão grandes, que é impossível destruir. Isto é dito por uma pessoa. De uma pessoa que criou as suas próprias impossibilidades no seu pensamento. Eu digo-lhe exatamente o contrário. É possível. É possível acabar com isto. É possível, porque há uma forma de o fazer. Há uma filosofia que pode ser utilizada na humanidade e há uma forma de o fazer. Eu vou-vos explicar a única forma que eu considero possível e a verdade é aqui para Moçambique, é para Angola, é para Portugal, seja para onde for. E, portanto, a ideia aqui do movimento de gente, eu não vos quero instrumentalizar. Eu quero que consigamos, nós somos uma escola, que sejamos uma escola em que aprendemos uns com os outros. Vocês interiorizam e eu interiorizo-os a vocês. E não há aqui chefes, nem chefinhos, nem líderes. É um bocado caminhar lado a lado, não é? De mãos dadas e caminhar lado a lado, sem grandes romantismos. Não há aqui pessoas especiais. Há vontade, eu acho que estamos todos separados e há uma vontade genuína de mudar. É interessante o processo. Nós somos numericamente inferiores. Mas um conjunto de pessoas que seja numericamente inferior, se estiverem bem organizados, podem dominar ou ter mais poder que uma grande massa de gente. Isto é o que acontece. Os deputados, os políticos, as maçonarias são um número pequeno de pessoas, menor de pessoas, muito bem organizados, que nos controlam uma grande massa e que nos deixam adormecidos. Portanto, é preciso ter esta consciência. Eles são muito poucos. São muito poucos, mas estão extremamente bem organizados. O que é que nós temos de fazer? Nos organizarmos. E para nos organizarmos, temos que nos começar a sentar. E temos que começar a falar qual é a estrutura deste movimento de gente. O movimento de gente não é uma verdade. Não é uma verdade, é uma consciência. É uma consciência que se pretende que seja uma consciência comum vossa, minha, de todos. Há inúmeras verdades. Há a verdade do assassino, há a verdade do santo, do pecador. Todos temos uma razão. Todos temos uma filosofia de vida. A filosofia do movimento de gente é uma filosofia de consciência de verdade. E de luta por um mundo melhor para os nossos filhos. A consciência fundamental desta filosofia do movimento de gente é a liberdade de pensar por si. Okay? A liberdade de cada um pensar por si. Mas para isso tem que aprender a pensar. Nenhum poder é superior ao escravo ou ao prisioneiro que diz não. Não, eu não faço. Seja uma polícia, seja um campo de concentração. A última coisa que me tiram é a capacidade de eu tomar decisões. A capacidade de eu pensar. E quando eu decido dizer não ao meu carrasco, eu estou cheio de poder e esvazio o carrasco de poder. Ele a seguir vai-me decapitar, mas eu disse não. E nós temos a capacidade de dizer não a estes carrascos que andam em cima de nós. E de criar um movimento diferente, de criar essa liberdade de pensarmos por nós. E esse poder é incomensurável. O poder do pensamento, o poder da consciência é incomensurável. Porque o que se pretende com este movimento é que nós acordemos muita gente. Eu, se for eleito Presidente da República, o que eu quero fazer não é ter uma atitude apagada,
de andar a tirar fotografias com toda a gente, dar beijinhos às velhinhas, aos ciganos, não ir às quadras da polícia, pedir ajudar os polícias que bateram no criminoso. Eu não quero fazer isso. Né? O Presidente é um homem com ideias. Como o juiz tem as suas próprias ideias, o Presidente é um homem que tem as suas próprias ideias. E o Presidente tem que promover discussões nacionais, políticas. Eu vou já dizer, dentro da filosofia deste movimento de gente, no dia em que eu for eleito Presidente, porque vou ser, acredito que vou ser, como vou viver até aos 102 anos, no dia em que eu for eleito Presidente, as discussões que eu quero trazer para a praça pública. E para serem discutidas pelo povo português. Nem que seja em referendo, nem que seja em forma de petições. Mas o povo tem que ter mais poder que estas assembleias promíscuas familiares, oligárquicas. E, portanto, o pensamento tem esse poder. E nós temos o poder do pensamento, o poder da consciência. E ninguém nos tira. Ninguém nos tira já. Este grupo que aqui está, ninguém nos rouba esta conversa que estamos a ter. Ora bem, no fundo, nós vivemos o que nós estamos a nossa dormência, a nossa dormência, e que é provocado pelos meios de comunicação social, pela forma como a imoralidade se tornou normal. Vocês têm que ter consciência, eu não faço previsões catastróficas, mas os nossos filhos, nós estamos a dar um futuro aos nossos filhos, onde vai, se vocês amam os vossos filhos, comecem a pensar hoje nisso. Onde vai haver muita desgraça. Nós estamos com polarizações sociais extremas. Políticos mentirosos, políticos corruptos, extremismos religiosos, extremismos políticos. Os negócios da dor. Aqui em Moçambique, não é? É importante que as pessoas sejam pobres. Como em África, é importante que haja miséria. A miséria é um negócio. Mas era um negócio que há aqui muita gente que anda no Land Cruiser e está aqui numa ONG e ganha 15, 20 euros por mês, mas se não houvesse pobres não estava cá. É um bocadinho como os sindicatos. Se as condições, os líderes sindicais querem garantir os direitos aos trabalhadores, o direito à pobreza, para que eles continuem a garantir o seu posto de trabalho. E, portanto, nós vivemos completamente adormecidos nisto. Esta crise ética do planeta, a poluição, as guerras, as baleias que aparecem com plásticos no estômago, vão conduzir a um planeta, que é o planeta onde nós vivemos e onde os nossos filhos vão viver, a um massacre global. Eu estou perfeitamente ciente disto. E nós não acordámos para isto. Nós ainda não acordámos, estamos adormecidos e não estamos decididos a dar um pontapé no chão. E andamos aqui como zombies, fingindo a nós mesmos que isto não vai acontecer. Não, isto não acontece. Isto não vai acontecer, só acontece noutros países, só acontece em África, a fome só acontece lá. Mas vai acontecer na Europa. Porque estes dinheiros todos que são desviados não são dinheiros para produzir riqueza. São dinheiro para tornar pessoas ricas. Aqueles que já têm, torná-los ainda mais ricos. A responsabilidade da oligarquia europeia e da oligarquia portuguesa, fechando os olhos e andando preocupada com fé diversa e com as calúnias e com as difamações, e o Sr. Jerónimo de Sousa preocupado que agora o partido está na blinda, são mortíferos para a humanidade. São mortíferos porque eles não estão preocupados connosco, eles estão preocupados com as agendas partidárias. Agora estamos nesta guerra, eleições europeias. O Costa com imensas coisas, é passos sociais, é mais isto, é mais aquilo, e nós continuamos a ver mais do mesmo e continuamos a cair na mesma patranha. Não confiamos em políticos e continuamos a eleger os mesmos políticos. Havia aqui uma discussão interessante de uns amigos meus sobre se nós nos devíamos abster, se devíamos fazer um voto nulo ou um voto em branco. Eu acho que as votações têm que acabar. Estas eleições, da forma como são feitas, têm que acabar. E o movimento de gente, se for para a frente e se transformar num partido político, a filosofia do movimento de gente é acabar com esse sistema eleitoral. E criar um sistema eleitoral que permita eleger os mais capazes, que têm que ser escrutinados por uma Assembleia do Povo, também sorteada, sobre uma Assembleia com uma Comissão de Ética e de Corrupção para controlar a vida dos governantes. E estes governantes têm que ser escolhidos os mais capazes e não têm que ser necessariamente de partidos políticos. Têm que ser pessoas capazes com sentido de Estado. E, portanto, o sistema eleitoral tem que ser revisto. Ora bem, a solução para a humanidade, e agora vamos falar da filosofia, por isso é que eu vos peço,
Quando eu escrevo qualquer coisa, eu escrevo coisas polémicas e vocês têm que destrinçar. Eu escrevo crónicas, já escrevi crónicas do exílio em Londres, escrevo crónicas do Monte, agora estou a escrever as crónicas do Índico. As crónicas são dissertações mentais que não têm, muitas vezes têm um caráter político, tudo é político, mas que não têm a ver com o movimento de gente. Depois há esta filosofia do movimento de gente. A filosofia do movimento de gente é uma filosofia de amor. Ensinar-nos a amar. E muitas vezes nas minhas aulas pergunto aos meus alunos, senhores de 30, 40, 60 anos, quem é que me ensinou a amar? E a pergunta é um bocado, deixa-os um bocado na perplexidade, porque ninguém nos ensinou a amar. Nós fomos caindo, fomos tropeçando, aprendemos caminhando, não é? Eu, por exemplo, hoje estou sozinho e não quero relacionamento com mulher nenhuma porque sofri com uma mulher. E aprendi que o amor é uma coisa que eu não quero para mim neste momento. Não é? E não sei se vou. E as coisas vão-nos marcando na vida. E aprendemos caminhando, não aprendemos na escola, não nos ensinam a amar. Não nos ensinam a cooperar, ensinam-nos a comparar, ensinam-nos a competir, ensinam-nos a ter sucesso. Estes processos do coaching agora, do sucesso, da liderança, isto é tudo uma hipocrisia brutal. Nós não temos que ser todos líderes, nem temos todos que ter sucesso. Temos que estar bem na vida, temos que ser felizes. E aprender acima de tudo a dominar a nossa ambição. Esta filosofia, vão aparecer agora doutores, psicólogos, filósofos, esta filosofia que eu tenho sobre o amor, que a única solução para a humanidade é realmente aprender a amar. Vão-me dizer que é utópico. Epá, isso não vai acontecer. E mais uma vez a limitação neural dessas pessoas. As pessoas, quando decidem viver pequenas, num espaço pequeno, com um cérebro pequeno e limitado, é uma opção delas. Eu não tenho. O meu limite não é o céu. O meu limite é algures onde vai o meu pensamento. E tudo aquilo que Einstein também disse, tudo aquilo que nós conseguimos pensar, conseguimos realizar. E a mente humana expande-se. E quanto mais nós interiorizarmos o exterior e a percebermos que o exterior nos alimenta com conhecimento e com experiência de vida, mais poder nós temos. Ok? Então, eu acredito, acima de tudo, no que falo. E acredito que é possível mudar a humanidade. É possível através de quê? Se houver eleições, imaginem que eu sou eleito e que trago para a praça pública a discussão da educação. A educação é o pilar fundamental. Eu ainda hoje ia ali a andar, falei com aqueles meninos, mas um insultou-me. Um rapaz insultou-me. Insultou-me porque eu sou branco. E o racismo sente-se em todo lado. E há racismo porque não há educação. O racismo é a ignorância. Como a homofobia é a ignorância. Como todas como o feminismo, como o machismo, é ignorância, é falta de conhecimento. É porque não nos ensinaram realmente a olhar para o outro ser humano com respeito. O universo não tem impossíveis, a mente humana é que tem os impossíveis. Não é? E nós impossibilitamos a universalidade da mente humana pelos nossos temores, porque temos medo de dar um passo em frente. Eu, quando falo de amor, não falo de um amor ingênuo. E vocês vão perceber que dentro da filosofia deste movimento não é um amor ingênuo. Não é o amor de Cristo ou de Jesus que bateu-me uma face e eu dou-lhe outra face para me bater. Não me bate uma segunda vez. A violência é uma coisa que não pode ser admitida em sociedade nenhuma, porque quem é violento tem que estar preso. É porque não consegue viver de acordo com padrões de sociedade, de bondade e, portanto, eu tenho uma ideia talvez muito radical para os tempos que correm, sobre como é que a justiça há de ser administrada. Mas o que eu quero trazer é estes temas à discussão pública. E pô-los na discussão pública, pô-los a nível político e trazê-los à discussão pública. Mas para isso é preciso ter poder. Para ter poder temos que saber pensar e temos que nos organizar. Não é o amor ingênuo da Igreja que dá no fundo, esta filosofia de dar a outra face. A Igreja é responsável por grandes genocídios, pela Inquisição, por guerras religiosas, etc. Portanto, não temos que olhar para o passado e ver como é que as coisas aconteceram. Não é esse amor que eu falo, é um amor que começa na educação. E na educação não é dos direitos, é na educação dos deveres. Isto é fundamental. A educação dos deveres e a educação da disciplina. Sem isto, numa escola, sem ensinar primeiro aquilo que é obrigado a fazer,
que tem de fazer, dos deveres que tem de cumprir, da disciplina que tem que aprender, não podem falar em direitos a ninguém. Porque nós vivemos na sociedade dos direitos. Os direitos das mulheres, os direitos do cão, os direitos dos periquitos, os direitos dos homens e os deveres. Os deveres para com a sociedade. O dever de ser responsável, o dever de ser competente, o dever de ser diligente, o dever de amar, o dever de olhar para o outro, o dever de perceber se o outro está bem, o dever de conhecer os seus subordinados, o dever de dar o exemplo, o dever de ensinar. O melhor exemplo que tenho de cumprimento dos deveres é um pai ou uma mãe. Um pai e uma mãe cumprem os seus deveres exemplarmente. E cumprem os seus deveres porque antes de terem direitos, antes de comerem a sopa, dão a sopa ao filho. Mas antes disso cumprem os seus deveres, vão trabalhar, levantam-se cedo, são diligentes no trabalho, ganham o seu trabalho, mudam as fraldas ao bebê, preparam a comida para o marido. Isto é o cumprimento dos deveres para que depois tenham o direito que lhes chamem uma mãe exemplar. E, portanto, o ensino primário nas escolas, aos professores, aos senhores professores, que também têm que ter direitos, mas têm, antes de tudo, de ter deveres. Há aquele livro do Krishnamurti, As Cartas, e que todos os professores deviam ler, Cartas às Escolas, em que ele ensina exatamente o papel fundamental aqui. Esta filosofia é uma filosofia de educação, a vossa educação, a minha educação, uma filosofia de aprendizagem, mas a sociedade não vai mudar se o sistema educativo não mudar. E se os professores não forem formados como seres universais, como seres que acompanham os alunos sem os compararem com outros alunos que os acompanham e os formam como seres. O conhecimento é uma coisa. A matemática, a física, a geografia, os caminhos de ferro, a física quântica, isso é uma coisa, é o conhecimento que é dado aos alunos. Outra coisa que é fundamental é formar os professores e os alunos como seres humanos, universalistas, humanistas, como escolas de amor. Um professor tem que ser uma escola de amor. E tem que saber que para ensinar a cada aluno tem que ter esta responsabilidade dentro de si. Cada aluno tem um cérebro diferente, cada aluno tem uma alma diferente e cada aluno tem que ser ensinado de forma diferente. E o professor não pode passar a vida a fazer relatórios para que as escolas estejam no ranking. O ranking acabou. Isso não é fundamental. O que é fundamental é o professor estar sentado no chão a falar com os alunos, a discutir temas da humanidade, a formá-los como seres humanos. E os pais também têm essa responsabilidade. Porque educar não é dizer como a sopa, não é dizer abres a porta primeiro a uma senhora. Isso não é educar. Educar é muito mais do que isso. Educar é ser um líder. Um pai tem que ser um líder. E um líder cumpre deveres. Não tem direito a nada. O direito do líder, como eu costumava dizer na tropa, o comandante é o último a comer e o primeiro a morrer. E come no fim. E um pai come no fim. Ainda outro dia falava aqui com a mãe desta criança, do Paulinho, e ela dizia, não é, que pobreza não é não ter casa, nem é não ter cama. Pobreza é não ter comida para dar ao filho antes de deitar. Mas ela, quando tem comida, dá primeiro ao filho. O dever dela é dar ao filho. E pobreza é deitar o meu filho com fome, foi o que ela me disse. Isso é que é pobreza. E temos que agradecer aqui aos revolucionários de Abril essa pobreza do povo moçambicano e todos os portugueses que saíram daqui com uma mão à frente e outra atrás. Esses senhores deviam estar todos presos. Todos presos. E esta é a minha convicção pura hoje em dia. Não me venham cá com revoluções e com imaginação. Eu começo a pensar nisto, começo a divagar, mas pronto, não quero ir por aí. Ora bem, portanto, nós temos que ensinar, acima de tudo, este processo educativo do aprender a amar, o aprender a olhar para o outro. Isto chama-se inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver mais com o outro do que comigo. O pilar fundamental da filosofia do movimento de género é a educação. Sem ela, a humanidade não vai mudar. E para isso nós temos que ser um grupo pioneiro. Tem que haver aqui um grupo pioneiro. Um grupo pioneiro que se organize. Portanto, a proposta que eu faço é que nós nos organizemos. Eu sou um grande desorganizado, mas há pessoas aí que me estão a ouvir que sabem organizar. E comecemos a ensinar o aprender a desaprender tudo aquilo que não nos interessa e aprender a aprender tudo aquilo que nos interessa. Por exemplo, aprender a desaprender os direitos e aprender a aprender os deveres. Os direitos não vêm primeiro que os deveres. E isto devia ser assim em todo o lado.
Os direitos que os senhores políticos têm, as subvenções públicas, os direitos que os senhores políticos têm, só 49% do seu salário ser sujeito a taxação para impostos. O meu é na totalidade. Os salários altos que têm, as ajudas de custo que têm, os carros ministeriais, para terem direito a isto tudo, deviam cumprir o seu dever. E o seu dever somos nós. É o povo. E não o cumprem. E, portanto, neste momento, deviam ser demitidos e devia-lhes ser retirado isto tudo. As Forças Armadas assistem a esta imoralidade impassíveis. As Forças Armadas fizeram o 25 de Abril. As Forças Armadas estão caladas perante um Estado oligárquico. Eu sou militar. E podem todos os militares começar a odiar-me, mas eu estou profundamente desiludido com o nosso país e, acima de tudo, com as Forças Armadas e com os nossos chefes políticos que continuam a andar atrás de ministros que são bois e são senhores das maçonarias e continuam lá a andar a cartar pastas. As Forças Armadas têm que voltar para o quartel. Aprender a desaprender a preguiça e o adiar e a aprender a disciplina e a responsabilidade. A disciplina ensina-se. O serviço militar é uma escola de disciplina. Acabou porque os políticos não querem pessoas disciplinadas. Pessoas que saibam pensar e que saibam executar. Aprender a desaprender o julgar e aprender a aprender o perguntar e o escutar. Isto tem que se ensinar nas escolas. Aprender a desaprender a calúnia e a difamação, que é o que os políticos nos dão todos os dias, e aprender a aceitar que há outras verdades e a questionar as verdades, sem julgamento. A perguntar, explica-me, por favor. Porque se uma pessoa tiver outra verdade, eu vejo aqui com os meus amigos, até o meu amigo Carmo disse, vou votar em branco na próxima vez, e depois o Carmo, que é um amigo aqui do Facebook, pôs uma argumentação e eu interiorizei essa argumentação e imediatamente alterei também a minha opinião. E não é feio nós alterarmos a nossa opinião e reconhecermos que afinal não é bem assim. O posto que ele pôs, a forma como ele falou, reforçou-me de poder. E eu percebi que se calhar não estava correto, estava errado. Portanto, a calúnia, o aprender a aceitar as verdades e a questionar. O aprender a desaprender a violência e o medo, e o aprender a aprender a coragem de ser, coragem de falar, coragem de sair à rua. O que é que nos pode acontecer? O não está garantido. Daqui para a frente são só sims. Aprender a desaprender a linguagem que escraviza, as palavras que escravizam. As palavras o mais, o melhor, aquele menino é melhor que este, aquele menino é mais dotado, a melhor empresa, a melhor escola, a escola mais competente. Palavras que escravizam, que nos comprometem com vazios de nada, que não nos constroem. Aprender a desaprender a palavra falha e erro e aprender a aprender a palavra lição. Lições, a palavra falha e erro tem uma conotação negativa e nós vivemos, as empresas vivem na política do erro e da falha. Os partidos vivem na política da difamação e da falha e do erro e não vivem na política, na filosofia da palavra aprender. Escutar, crescer, olhar para o povo. Desaprender esta linguagem que escraviza e aprender a aprender a neurolinguística, a desconstrução linguística que liberta. Perceber o significado das palavras. Aprender a desaprender o medo de pensar. E aprender a responsabilidade de viver como se pensa. Viver em coerência é viver como pensamos. Não é como os políticos que prometem os programas eleitorais, grandes programas, mas não vivem como pensam. Nem pensam como vivem. São, pura e simplesmente, demagogos que vivem à nossa custa. Vivem à custa de nós não sabermos pensar. Aprender a desaprender as desculpas e as vitimizações. Aprender a responsabilidade de ser um ator. Todas as escolhas que fazemos, nós somos os atores. Eu se meto com uma mulher que não me ama, a escolha foi minha. Ela já era assim. Eu escolho um caminho qualquer, eu sou o ator desse caminho. Eu não sou a vítima, não posso acusar o exterior. Tudo se passa dentro de mim. E temos que ensinar isto nas escolas. Aprender a desaprender o ódio e aprender a aprender o amor. Tem que haver uma escola de amor. Como é que se ama? Eu dou isso nas minhas formações. Eu tenho programas nas empresas onde se aprende a amar. Tenho o meu amigo Vítor que teve uma trombose, agora já foi dar a primeira aula e ficámos amigos, porque ele disse-me, salvaste-me a vida porque eu tive a ensiná-los a amar. Como é que podemos amar os outros? É simples. É olhar para um pai ou para uma mãe.
É olhar para um pai ou para uma mãe. São os melhores líderes à face da Terra. Educam, disciplinam, ensinam, perdem noites, dão a vida pelos seus filhos. Alimentam, responsabilizam, punem, batem, dão os açoites. Como o meu pai dizia, este puto soube com o cu. E levei poucas, devia ter levado mais. Esse é o papel do líder. Esse é o papel de todos nós. Aprender a desaprender a ignorância de tudo, julgar saber e aprender a aprender a sabedoria de nada saber. Não somos nós, a nossa opinião, agora estou-vos aqui a transmitir a minha opinião, estou-vos a falar aquilo que eu penso, mas é a minha opinião. Não é uma verdade universal. Eu quero a intenção é uma intenção de vos despertar, de vos ensinar a pensar, de vos ensinar a questionar tudo. Eu não estou a dizer que vocês não sabem pensar. Acima de tudo, temos que questionar. Aprender a desaprender a ser professor. Aprender a aprender a ser o mestre. O mestre é aquele que ensina desafiando as suas próprias crenças e pondo todas as verdades em causa. O professor tem de causa primeiro. Tem que pôr em causa o seu sistema de crenças. O professor tem de crescer para ser mestre, e para ser mestre tem que ter autoconsciência de si. Ok? E a escola tem que mudar neste sentido. A escola tem que ser um santuário. E o sistema de ensino, se não é mudado, nós não mudamos Portugal. O povo português é imbecil. É imbecil. E eu quero ser eleito Presidente da República, mas não vou andar a tirar selfies com o povo. Eu digo aqui abertamente, o povo português está porque não tem educação, porque não lhe dão educação. Porque a educação nas escolas é uma educação para desaprender a amar. É uma educação para aprender a competir, para aprender a apontar o dedo, para aprender a ter um emprego, para trabalhar, para chegar a casa, para não ter tempo para os filhos, para ganhar mais dinheiro, para chegar a casa, para ter mais um carro, para ter mais uma casa e não perceber que a felicidade está numa mochila vazia. A felicidade está no ser. E o ser é uma mochila vazia. A minha mãe, quando morreu, pediu para ir nua, embrulhada num lençol. E disse-me sim, eu só quero levar a minha consciência. E isso é o bem mais supremo que nós temos. É a nossa consciência. Aprender a desaprender o piloto automático, os padrões que nós temos. E vivemos em piloto. E aprender a ganharmos consciência de nós. Aprender a ganhar consciência. Ora bem, esta é a filosofia deste movimento. A nível de educação. Há dois pilares fundamentais. Porque se estes pilares, que é a educação e a justiça, eu, em relação à justiça, sou muito radical. Perdoem-me se depois me vão associar aí um tipo. Eu não sou nada pela violência. Eu aqui abraço as pessoas, abraço toda a gente, não sou racista, não sou homofóbico. Eu digo estas palavras, descrevo com muitas asneiras. As pessoas aconselham, não escrevas com asneiras, que assim não vais ser eleito. Eu estou positivamente a me lembrar. Eu escrevo com asneiras. E sou contra este acordo ortográfico que me vem baralhar a escrita toda. Eu escrevo com erros, mas são os meus erros. O que interessa é que vocês percebam aquilo que eu digo. Também eu estava a falar com um menino, não sabia falar português e percebi. O que interessa é que nos consigamos entender. Portanto, para mim, o pilar fundamental é a educação. E se este movimento me levar a ser eleito presidente, e se este movimento se transformar num partido, nós vamos mudar isto tudo. Vai-se acabar este sistema educativo que não educa ninguém. E temos que criar um sistema educativo que dá conhecimento, dá competência às pessoas, mas também cria mestres, que são professores, que põem em causa o seu próprio sistema de crenças e que desafiam os alunos e também criam alunos que têm consciência de si. Vou falar do pilar justiça, já me vou alongar e vou falar rapidamente. Qual é a filosofia deste movimento em relação à justiça? Sem educação, não há justiça. Sem educação, a criminalidade aumenta. Eu ando aqui e há racismo. Há racismo porque há ignorância. Porque as pessoas não sabem que eu sou um ser humano. Sou branco. E em África não se pode ser branco. Como se calhar na Europa não se pode ser preto, ou noutro sítio qualquer. O racismo existe e não o podemos negar. Temos é que começar pela educação. E termos turmas em que o preto, o branco e o amarelo estão juntos e olharmos uns para os outros e percebermos que somos seres humanos. E a educação começa pelos deveres. E os deveres são iguais para todos. Ciganos, pretos, brancos e amarelos.
não é só porque é preto ou é cigano, que não tem os mesmos deveres que nós. A educação começa pelos deveres. E os professores e os pais esquecem-se disto, não começa pelos direitos. Os direitos ganham-se depois de cumprir os deveres. A recompensa é dada depois do cumprimento do dever. Foi isto que eu aprendi na tropa. Ok? Ora bem, sem educação não há justiça. O pilar de justiça é um pilar que tem que ser tratado. A criminalidade, dizem que a criminalidade está a diminuir. Eu falo com amigos polícias, tenho recebido e-mails de guardas prisionais. A criminalidade violenta, o homicídio está a aumentar exponencialmente. E não é só violência doméstica e crimes sobre pessoas, sobre mulheres. É sobre crianças, sobre idosos, sobre toda a gente. Num mundo onde há recursos escassos, onde o sistema de justiça não funciona por falta de recursos, as polícias não têm recursos. Não têm recursos e se batem alguém, já sabemos como é que o nosso presidente pensa em relação a isso. Vai cumprimentar o criminoso e os polícias recebem um processo disciplinar. E isto é o que a política vai fazer sempre. E o que interessa é que com estes recursos escassos, o sistema de justiça não pode ser um peso para a comunidade. Eu vou trazer esta discussão também. Assim, as penas, o tempo mínimo de pena de prisão tem que aumentar em todos os crimes. Eu vejo para penas de homicídio, onde há um homicídio provado, vejo penas de 40 anos, mas 40 anos efetivos de prisão. Sem recursos e sem essas coisas todas. Podem pôr recursos, mas se matou, passa lá 40 anos. Mas não passa 40 anos à boa vida. Para os crimes de corrupção política e de servidores do Estado que roubam o Estado, tem que ter uma pena de prisão enorme. Eu penso pelo menos 25 anos. Eu estou aqui a mandar uns números para o ar para vocês perceberem que eu penso que tudo tem que ser penalizado. Eu até tenho agora aqui um advogado amigo que ontem estou a trabalhar e ele não acredita que o aumento... Isto é um advogado a falar, não é? E eu, obviamente, quero ouvir advogados e quero ouvir juízes, etc. Mas é a minha ideia como leigo a pensar como é que a justiça deve ser administrada. Para já, com mais recursos. Mais juízes, bem formados, mais advogados, bem formados, mais polícias, mais carros, tirar os carros todos que estão na Presidência da República e os ministros e pô-los na GNR e na PSP. Esses carros têm que sair todos para as forças policiais e as penas têm que ser mais duras. E os cidadãos que são presos têm que fazer trabalho comunitário. Portanto, as prisões têm que passar a ser fábricas. Fábricas, onde se produz. Onde são obrigados a trabalhar. Onde pagam a prisão. Porque eu não sou obrigado. E vocês não são obrigados a pagar do dinheiro estatal os meninos que andaram a assassinar e que andaram a roubar e que estão presos. E nós é que pagamos isso. O Estado é que paga e, portanto, o Estado somos nós é que pagamos. Tem que se transformar em unidades produtivas, em que o preso, se não obedece, tem punições severas dentro da prisão. E o que se passa dentro da prisão, passa-se dentro da prisão. E a dar poder, pôr à frente das prisões, como chefes de prisões, não é pôr diretores gerais e senhoras que nunca fizeram nada na vida e que vão para a Assembleia da República dizer vocês são muito importantes. É haver nos guardas prisionais uma progressão hierárquica e o guarda prisional mais antigo, que pode ser um oficial dos guardas prisionais, haver uma carreira e chega a comandante da prisão, a chefe da prisão. E, portanto, tem que se tirar estes civis todos que andam a vestar nas forças militarizadas e nas forças policiais, estes civis todos, que são os diretores gerais dos partidos e os bois dos partidos, têm que sair e temos que pôr pessoas competentes à frente das prisões. Portanto, os cidadãos que não cumprirem têm que ser presos e cumprir a sua pena. E a maior pena que têm a cumprir é a favor da comunidade. Que agrediram a comunidade. Então, as prisões têm que ser unidades fabris, têm que ser fábricas, têm que construir estradas, têm que limpar matas. Em vez de andarem lá os velhotes ao pé de Santarém, com 80 anos a limpar as matas, vai lá o carro prisional e limpam as matas aos velhotes. O trabalho cura. E em vez de andarem com aquelas aulas com aquele serviço de reinserção social que todos os guardas dizem que é uma fantochada, é para inglês ver, não há reinserção social nenhuma, porque a população prisional volta, a não ser o tipo que atropelou uma velhinha na estrada e que vai preso uma vez e que nunca mais vai preso. A população prisional volta lá sempre.
Não há reinserção social. Isso é uma loura, é uma falácia que nós também pagamos. Portanto, eles curam-se pelo trabalho. O trabalho cura. Eu, quando estive aí triste de amor, a minha advogada, vai a capinar o teu monte, e o trabalho curou-me. O trabalho está provado que cura. A mente anda ocupada. Quais psicologias, quais hipocrisias dos serviços de reinserção social que alimentam a mais umas diretoras, para estarem lá mais umas diretoras a levar ali com os belos vencimentos. Portanto, mais prisões, mais guardas bem equipados, mais vigilância, penas mais pesadas e mais pesadas para os servidores públicos que roubam o Estado e corrompem o sistema, formação de juízes, de advogados e o povo poder ter o direito, por exemplo, àquela metodologia antiga, isto é uma ideia, que era o ostráculo, que era uma pessoa quando não cumpria, um servidor público quando não cumpria, ou um juiz, nós escrevíamos numa folhinha e ele depois de ter 6.000 votos era corrido porque tinha feito muita porcaria e era corrido pelo povo. Uso de armas, as polícias estarem autorizadas a usar fogo letal contra criminosos em serviço sem terem que ser submetidos e sem terem que ser presos, obviamente instruídos. A polícia com muita formação na área cívica, na área da cidadania, na área de um serviço, um combate à corrupção dentro das polícias, os polícias mais bem pagos, a GNR, a PSP bem pagos, para nos poderem defender. E para poderem ser cidadãos exemplares. Só pode ser polícia quem é um cidadão exemplar. Que a sua missão máxima é proteger a sua população, mas para isso tem que ser bem pago, tem que ter carros, tem que estar bem equipado. E, portanto, nós temos agora, quem faz as leis na Assembleia da República são os advogados que trabalham na Assembleia da República, ou os escritórios de advogados, dos advogados que são deputados. Essa gente tem toda que sair. Isso também é uma coisa que acaba. Não há cá 2 salários, não há cá 2 vencimentos e não há um deputado. Se é deputado, não cumpre mais serviço nenhum. Cumpre o serviço à nação, não tem que trabalhar no escritório de advogados. Os polícias terão que ser mais fortes, terão que ser, acima de tudo, os melhores cidadãos que nós temos dentro da cidade. E para isto tudo, meus amigos, é a educação e a mudança do sistema eleitoral. Haver mais representatividade no povo. E temos que nos sentar para pensar nisso. Em relação aos políticos, não tanto à justiça, não haver mais que 2 mandatos para deputados. 2 mandatos consecutivos, ou 2 mandatos intercalados. Fez 5 anos, fez mais 5 anos, não volta à política. Não volta a sentar o cu naquelas cadeiras da Assembleia da Desrepública. Não é? Os ministros a mesma coisa. O presidente a mesma coisa. A impossibilidade de terem qualquer tipo de familiar sentado ou ligado a órgãos de Estado. O fim do Palácio de Belém, o Palácio de Belém, o Palácio de São Bento, a primeira coisa que eu faço é acabar com o Palácio de Belém e de São Bento. E dar-lhes um fim cultural. Um museu, uma coisa qualquer, a ser preservado, a ser mantido, para os turistas visitarem, com um restaurante lá dentro, uma coisa qualquer agora para o Presidente, porque o Presidente vive no seu apartamento. Vive no seu apartamento. E o Presidente preside, tem um escritório, obviamente há de ter um gabinete, e preside junto do povo. Não é como aqui em que não se pode andar no passeio do Presidente. E o seu Primeiro-Ministro também não precisa. O seu Primeiro-Ministro, até vi aqui um exemplo, o Ministro da Noruega ou da Dinamarca, que o seu escritório é em casa. Tem uma sala, obviamente, onde ter um sítio para reunir o Conselho de Ministros, mas não há cá carrinhos. Vão no seu carrinho elétrico. Agora que querem pôr carros elétricos, é vender a frota toda. Vender 2 carros da frota e comprar carrinhos elétricos pequeninos para todos os ministros, mas que são carros de serviço. Só são usados com serviço. E não precisam de motoristas. Precisam de motoristas para quê? Não trabalham. Não trabalham. Não precisam de motoristas. Os motoristas, que são, uma grande parte deles são da PSP, vão fazer patrulhas para a rua. Ok? A definição da tabela salarial dos políticos não está correta. Tem que se ver se está boa, se não está má, mas fim das subvenções públicas para todos os políticos que as têm, são 327. Fim do financiamento dos partidos. Os partidos que querem existir têm que se financiar eles mesmos. Não têm que receber dinheiro do Estado. Fim do financiamento dos sindicatos. Também querem ter sindicatos para dar o direito aos trabalhadores de viverem na pobreza. Os seus líderes sindicais têm que trabalhar para ter o seu salário. Criar uma Assembleia do Povo com um sorteio anual de cidadãos maiores de 30 anos, de várias áreas da vida pública, como uma comissão anticorrupção independente, de corrupção, anticorrupção e de ética, que não tem nada a ver com o Parlamento.
é uma missão superior ao Parlamento de os vigiar, mas são cidadãos que todos os anos rodam e que têm acesso, um tipo que quer ser político, quer ser um servidor do Estado, tem que pôr os seus bens à disposição, vejam as minhas contas, vejam tudo. Porquê é que esta malta lá está? Esta malta lá está. Qual é a motivação destes políticos? A motivação deles é encherem-se, não é? E para isso nós não podemos ver. E para isso tem que ter advogados ali a fazer leis, que até pertencem aos partidos e continuam nos escritórios de advogados a fazer leis para que o roubo seja autorizado. Portanto, esta criação de ética e de anticorrupção tem que ser uma assembleia do povo, de pessoas que se candidatam a esta assembleia e que terão um salário anual durante esse ano, não trabalham em mais lado nenhum, e a sua função é o trabalho anticorrupção e de ética e de moral da sociedade. E depois, mais uma vez digo aqui, eu agora até tenho aqui um pedido de amizade numa loja maçónica. E eu sinto que cada vez que falo de maçonaria acontecem uma série de coisas. Eu não sou contra as maçonarias. A liberdade permite que haja vários tipos de organizações. Eu sou contra os lobbies. E, se eu for eleito, proibição de pessoas pertencentes a maçonarias ou grupos de índole secreta exercerem cargos públicos na magistratura, nas Forças Armadas, nos órgãos de Estado e de governação, e a obrigação dessas organizações de darem as listagens atualizadas aos serviços de informação de Estado. Porque o que se passa lá dentro nós não sabemos. Eu não percebo como é que temos um chefe de Estado-Maior do Exército das Forças Armadas maçom e um Presidente da República do Grupo de Albergue. Não é? E tem que haver coragem. Pode acontecer até levar um tiro. Mas se eu levar um tiro, foram estes tipos que o mandaram dar. Isto tem que acabar. Quer dizer, se não é comigo, vai acontecer mais tarde. Porque este povo que está... E eu percebo, quer dizer, eu depois olho lá para esta loja maçónica que me enviou um convite no Facebook e vejo lá camaradas meus, da tropa. Epa. Eu fico a pensar, mas estes tipos afinal juraram bandeira ou juraram fidelidade aos aventais? Eu não consigo entender bem isto e não consigo perceber, peço desculpa. Pode haver muito boas intenções e acredito que a maçonaria tem um fundo formativo das pessoas e sobre a espiritualidade, etc. Não pode haver lobismo. Se não houver lobismo, tudo bem. Agora, há lobismo, nós sabemos que há. Há lobbies, há infiltrações, e eu fico interessante ver os meus camaradas que estão neste grupo e que aparecem lá nas fotografias e nos eventos. As Forças Armadas. Aqui, em relação às Forças Armadas, que é um caso, eu tenho que pensar, tenho que estudar bem isto, mas as Forças Armadas passam a depender diretamente do chefe de Estado. Mas com poder operacional, não é só do 31 de boca, o Comandante Supremo das Forças Armadas não faz nada, é mais um que ali anda e que desrespeita as Forças Armadas. É só para dar condecorações, não. O Ministério da Defesa, ou se houver algum ministério que vá gerir a defesa nacional, esse ministério fica sob a alçada do chefe de Estado, direta sob a alçada do chefe de Estado. Ou do Conselho de Estado, ou uma coisa qualquer, mas não pode ficar politizado. Os generais têm que voltar para os quartéis. E recomeço do serviço militar obrigatório e fim do acordo ortográfico, que eu não gosto de escrever sem fato, sem um C antes do T. É a única coisa que me chateia é escrever fato antes, sem um C antes do T. Fato. Não gosto. Facto. É facto. Ora bem, meus amigos, eu dei-vos mais ou menos, isto já vai longo, não sei quanto tempo vai, mas uma ideia da filosofia deste movimento. O que eu vos já vai com 1 hora e 3 minutos. Nós temos que nos unir, temos que falar, temos que nos sentar. E eu agradeço que haja sugestões, podemos fazer eu chego a Portugal daqui a 3 meses, chego em junho, e era interessante fazermos não um lanche, não um chá dançante, mas um encontro. Quem sabe podem surgir ideias da vossa parte, podemos arranjar um local, vocês darem ideias e fazermos um primeiro encontro para nos vermos cara a cara, para falarmos e para criarmos, para alguém escrever esta filosofia num papel. A nossa filosofia que tem o pilar educação, justiça e a seguir moralização da sociedade política. E estes pilares são fundamentais. A seguir a saúde, a agricultura, os negócios, a economia, vem tudo atrás. O problema da nossa economia é o dinheiro
que vai para estes bancos, e o Sr. Vítor Constâncio e o outro governador do Banco de Portugal não sabem onde é que andam as coisas, quer dizer, e roubam-nos, e esses abstuntas, que não têm outro nome, e incompetentes, não se lembram das coisas. Portanto, não estão lá a fazer nada, mas depois vão para grandes cargos, vão para a Goldman Sachs, vão para as grandes empresas, agora já temos aquele deputado, qualquer dia vai para a EDP, da EDP, o que está lá agora como secretário de Estado da Energia, e é esta pouca vergonha que tem que acabar. Ora bem, para quem quiser aderir, eu peço-vos mais uma vez, contactem pessoas. Isto é um movimento de desapego, é um movimento sem tretas, não é um movimento, não é um partido político, é um movimento de consciência, que se pode vir a transformar num partido para acabar com os partidos políticos, ou para acabar com esta pouca vergonha. E, acima de tudo, isto é preparação. Estou-me a preparar, em termos de... Estou a aquecer os motores para me candidatar à presidência da República e para trazer estes temas todos para o país. Okay? Porque o Presidente da República tem essa obrigação. Tem essa obrigação de trazer grandes discussões nacionais. E os partidos que se aguentem à bronca. A partir daí que se aguentem à bronca. Têm que as resolver. Ou então, poder. Demitem. E depois demitem, e depois há porcaria. Portanto, isto gera-se aqui uma crise política, mas é importante que haja uma crise política. É importante que haja uma crise política para acabar com a crise da imoralidade. O pior é a crise da imoralidade que vivemos. É a normalidade da imoralidade. É o roubo autorizado a todos nós. Ora bem, meus amigos, inscrevam-se no Movimento Gente. Gente, o e-mail é urgentedeportugal@gmail.com. Mandem o vosso cartão de cidadão. Tragam as vossas famílias, os vossos filhos, os periquitos. Mandem mais e-mails para sermos mais e poder anunciar, fazermos um grande encontro aí em junho, finais de junho, fazer um encontro e reunirmos. Não é o movimento dos coletes amarelos, nem cor de laranja. Eu não tenho coletes, cada um vai vestido como quer e, acima de tudo, aprendermos a pensar, aprendermos a desaprender tudo aquilo que temos que desaprender, aprender a aprender aquilo que temos que aprender e aprender primeiro os deveres. Ensinarem os deveres aos vossos filhos, ensinarem os deveres dos professores, ensinarem os deveres dos militares, ensinarem os deveres dos políticos. Os direitos conquistam-se depois dos deveres cumpridos. Ok? Um grande abraço, uma boa noite. O meu nome é Pedro Tinoco, candidato, ainda não sou, nem posso dizer isto, é uma ilegalidade, mas hei de ser candidato à presidência da República. O pior que me podia acontecer era ser Presidente da República, mas se isso me acontecer, vou sê-lo com muito gosto, com desapego, com exemplo e acima de tudo, trazendo estes temas todos para a praça pública. Um grande abraço a todos, foi um prazer estar convosco e eu depois falo aí com o meu amigo Abel, o meu grande amigo. Há uma página no YouTube que já está lançada, vocês podem consultar essa página no YouTube, onde estão os vídeos todos. E pronto, vamos falando, vamos estando em contacto. Qualquer dúvida que tenham, enviam um e-mail e eu ainda não respondi a nenhum, mas vou tentar responder. Muito obrigado a todos, um bem-ajam aqui do Oceano Índico, não é do Oceano Pacífico, esta é a hora do Oceano Pacífico, mas é do Oceano Índico. Gosto muito de todos vocês, obrigado por me ouvirem e até à próxima.